Olá, eu sou Graziele Maia E eu, Amanda. e nós somos acadêmicas da quinta fase de Artes Visuais. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre a xilogravura. Aliás, você já ouviu falar nessa técnica? A xilogravura caracteriza-se por um dos mais antigos métodos de impressão, baseada no corte talha da madeira com goivas. A superfície é uma cobertura de tinta e posteriormente impressa em tecido de papel muito semelhante a um carimbo. O dicionário Larousse define a xilogravura como a arte de gravar em madeira, técnica de impressão em que o desenho é entalhado com goiva, formão, faca ou burril de uma chapa de madeira. Os primeiros registros da técnica datam do século V, na China, logo expandindo-se para o Japão, sendo que o método era utilizado para a impressão de textos budistas. Na Europa, a história da xilogravura confunde-se muito à comercialização do papel no século XV, sendo muito popular na Alemanha, França e posteriormente na Itália. Assim como a ascensão dos livros, a xilo tornou-se um dos principais meios para os artistas facilitarem a reprodução de suas ilustrações, sendo uma facilitadora ao acesso da arte. Posteriormente, a técnica caiu em declínio, afinal diferentes técnicas de gravação passaram a surgir. Em 1700, na China, a xilogravura era muito utilizada para retratar imagens cotidianas e até mesmo paisagísticas de uma forma mais sofisticada. A técnica volta a ser utilizada então na Europa com artistas como Edvard Munch e Paul Gauguin, que buscavam trazer inovações às artes. A técnica da xilogravura no Brasil não se pode afirmar uma data de forma exata, mas acredita-se que chegou ao Brasil em 1808, no Rio de Janeiro, com a chegada da família real ensinada aos índios residentes da região, utilizada na produção de ilustrações em anúncios, rótulos, livros e cartas de baralho. Foi em 1865 que começaram a ser produzidas as primeiras literaturas de cordel com Leandro Gomes de Barros, marcando o cordel até hoje conhecido e utilizado no Nordeste brasileiro. Dentre os principais artistas da xilogravura brasileira estão J. Borges e Gilvan Samico. Uma das formas de grande destaque na xilogravura foi a xilogravura de cordel. O cordel foi uma tradição que se originou em Portugal e chegou ao Brasil ao final do século XVIII. A partir do século XIX, passou a ser mais conhecido no sertão nordestino. Uma tradição que se iniciava de forma oral e foi se tornando uma forma de circular as notícias entre as pessoas que não tinham acesso ou que não sabiam ler e escrever. Foi dessa forma que a xilogravura passou a ser utilizada na literatura de cordel, com desenhos simples e de baixo custo que poderiam ser reproduzidos em muitas cópias. Esse processo se iniciou lá em 1930 e 1940, quando foram publicadas centenas de cópias de papel, iniciando assim a técnica da xilogravura de cordel. Esses folhetos, chamados de cordéis, eram distribuídos e ficavam expostos em cordas, uma forma de varal de folhetos. Na literatura de cordel, poemas tinham métricas, rimas e muito rigorosos. O primeiro cordelista brasileiro se chama Leandro Gomes de Barros. Paraibano, nascido em 1865, começou a escrever em 1889 e recebe o título de Rei dos Poetas Populares. Bom, é isso e esperamos que vocês tenham gostado e que possam ter conhecido um pouquinho mais sobre essa técnica.